e atualmente ambos estão enfraquecidos e acreditem, por exemplo, que Alberto Pasqualini seria um discípulo fiel da doutrina social da igreja e não seria socialista, quando na verdade ele discordava da DSI em vários pontos, incluindo a questão da propriedade, que ele tinha uma visão bem crítica da propriedade, e se proclamava socialista. Aliás, bem maior, bem melhor e mais próximo da doutrina social da igreja foi Fernando Ferrari, outro trabalhista, né, autor trabalhista, que inclusive era um grande admirador do integralismo. Mas, enfim, eu penso que essas ideologias estejam cada vez mais fracas, estejam também condenadas a desaparecer e que nós devemos combatê-la mostrando o que realmente são. E, aliás, os adeptos dessas ideologias no meio nacionalista atacam muito o integralismo e divulgam muitos mitos errados, né, sobre o integralismo, etc. Sobre o Muito bem. Getúlio também, muitos têm repetido várias besteiras sobre o Getúlio, como se ele fosse quase santo, né? Várias mentiras, como de que ele fechou a maçonaria, quando não foi ele que fechou, na verdade ele reabriu, né? Por aí vai. Muito bem, muito bem. Sobre o castilismo, além Perfeitamente. disso, você tem alguma pauta a mais para... Ah, pode falar, Muniz, perdoe-me. Tudo bem. Perfeitamente. Isso também vem, os trabalhistas atualmente, eles também propagam muita mentira de que o Plínio Salgado era um oportunista que queria se aproximar do Vargas para ganhar poder, mas a parte engraçada é que o próprio Vargas ele desmente isso em um jornal, uma entrevista, uma entrevista não, um relato, um, um homem próximo de Getúlio Vargas que diz que admite que o próprio Plínio Salgado rejeitou a proposta do Vargas de entrar no governo. Sim, sim. E vários os trataram disso, né? Foi Vargas que convidou Plínio Salgado para ser ministro da Educação e Plínio Salgado rejeitou, né? E falam como se fosse o contrário, né? Como se Plínio Salgado que estivesse procurando ser ministro da Educação, que é um absurdo total. A própria Alzira Vargas, né, fala no diário dela sobre isso, né, fala que, o, que Getúlio realmente queria dar o cargo de ministro da Educação a Plínio Salgado. Né? E sobre eu falei da fechamento da maçonaria, foi foi o general Newton Cavalcante, que era integralista, o responsável pelo fechamento da maçonaria dias antes do advento do Estado Novo e poucos meses depois o Getúlio já reabriu. Né? E exaltam Getúlio como se ele tivesse acabado com a maçonaria no Estado Novo, que é falso. Né? Fora várias outras besteiras, né? Falam até que alguns falam, por exemplo, que Getúlio que mandou construir o Cristo Redentor quando ele já só inaugurou o Cristo Redentor, que já está praticamente pronto quando ele assumiu o poder. Né? Mas, enfim, acho que é isso. Acho que podemos passar para a próxima questão. Né? Sim, claro. São pequenas falas sobre apenas o trabalhismo. E na atualidade... você já falou da atualidade do trabalhismo. Enfim. Bem, vamos para o tópico aqui, falando sobre, né, sobre a incompatibilidade das doutrinas do fascismo e do nazismo, em que hoje em dia é muito propagado que os dois utilizam uniformes, os dois têm símbolos, logo os dois ou três, na verdade,
os três são a mesma coisa? Quais são primeiro fale sobre a diferença do fascismo e nazismo, fascismo e nazismo não, fascismo e integralismo, tanto no plano político das ideias, vamos assim dizer, né, da sua organização, seu modo de pensar, quanto também no plano das ações, atitudes do integralismo que também eram muito contrárias do fascismo e atitudes do fascismo que eram muito contrárias à do integralismo em si. Bom, o fascismo, em sentido estrito, é um movimento nacionalista italiano que surgiu a partir dos fasci de combatimento organizados por Mussolini em 1914. Enquanto o nacionalsocialismo, mais conhecido como nazismo, é um movimento racista alemão que teve em Adolf Hitler o seu principal líder. E o fascismo, ou fascismo, se quiser pronunciar a moda italiana, né, é absolutamente incompatível com o integralismo por várias razões, e vou citar algumas. Né? Em primeiro lugar, o integralismo é aristotélico tomista, né, no ponto de vista filosófico. O integralismo, do ponto de vista filosófico, é aristotélico tomista e, portanto, realista, enquanto a filosofia do fascismo é a filosofia idealista de Giovanni Gentili, que foi, aliás, influenciado sobretudo por Hegel. Depois, o integralismo defende o Estado integral, anti-individualista e antitotalitário, enquanto o fascismo defende o Estado totalitário de inspiração hegeliana. O primeiro, isto é, o Estado integral, é um Estado meio, um instrumento a serviço do homem, enquanto o segundo, o Estado fascista, é o fim do homem. E o Estado integral é um Estado ético, porque é movido por um ideal ético, enquanto o Estado fascista é chamado Estado ético, por se entender que ele é a própria encarnação da ética e o criador da ética e do direito. E o integralismo afirma o direito natural, tradicional ou clássico, ao passo que o fascismo defende o juspositivismo, não reconhecendo nenhum outro direito que não aquele imposto pelo Estado. O integralismo defende um corporativismo de baixo para cima, em que o Estado nasce das corporações, que são autônomas e têm o poder de se autorregular, enquanto no fascismo as corporações, ou fascismo, como preferir, as corporações são criadas como órgãos do Estado e não têm autonomia nem poder de autorregulação. E eu expus aqui as posições dominantes do fascismo, embora no seio do Partido Nacional Fascista existissem correntes e autores que divergiam de algumas dessas posições, como era o caso de Dino Arias, que era tomista e crítico do Estado hegeliano. Esses autores e correntes, porém, eram minoritários e suas posições não correspondiam às posições oficiais do Partido Nacional Fascista. E se o integralismo já é muito diferente do fascismo, muito mais diferente é ele do nazismo, que é um movimento anticristão e racista, enquanto o integralismo é um movimento cristão e antirracista. Aliás, nenhum movimento no Brasil combateu tanto o nazismo quanto o integralismo, e Plínio Salgado foi o primeiro grande intelectual do país a atacar duramente o nazismo, que criticou em vários documentos, como trechos de uma carta de 1934, a célebre Carta de Natal e Fim de Ano, de dezembro de 1935, e Nacionalsocialismo e Nacionalismo Cristão, de 1937. E aí vamos destacar essas datas, né, que vários pseudo-historiadores falam como se críticas ao fascismo e ao nazismo fossem só depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Mas, na verdade, nos anos 30 já foram, os integralistas já faziam diversas críticas ao fascismo e, sobretudo, ao nazismo.
e sempre destacaram, todos os principais livros doutrinários integralistas destacam as profundas diferenças existentes entre o integralismo, o fascismo e o nazismo. E como eu disse há pouco, né, eu estou escrevendo um opúsculo sobre o integralismo e o nazismo, que na verdade é uma versão revista e ampliada do meu artigo Integralismo e Nazismo, o sigma em oposição à suástica, né, que está publicado no portal nacional da FIB, www.integralismo.org.br. Claro, tem que deixar um merchan pro pessoal que está escutando. Algo interessante também é que eu acho interessante que esses historiadores, no tráfico, também dizem que o integralismo nunca foi democrático, nunca falou de democracia, mas há mesmo uma obra de Miguel Reale presente no terceiro tomo, publicado pela Universidade de Brasília, que é justamente Integralismo e Democracia, que aponta que o integralismo nunca foi incompatível com a democracia. Simplesmente é incrível como os ditos historiadores fazem mais parte de um revisionismo fajuto que sequer conhece as obras originais de direito. Né? Vejam, dão uma pincelada aqui Eles e só ali. ficam repetindo outros pseudo-historiadores que falam um monte de besteira, né? E aí inventam como se nos anos 30 os integralistas não falassem em democracia e também não criticassem o nazismo e o fascismo. Né? São coisas absurdas. Afirmações absurdas. Inclusive, eu gostaria de ressaltar aqui que quando até mesmo eu e você, na verdade, companheiro, quando nós fomos na casa do seu Gumercindo, após o falecimento do mesmo, né, para recolhimento de alguns livros e tal, eu me lembro que ele enquadrou, ele não simplesmente deixou num canto específico, não, ele enquadrou esta tira de jornal do Nova Ofensiva que estava o artigo sobre o nacionalismo, sobre o nacionalsocialismo e o nacionalismo cristão, para ver a ênfase que temos. E era a peça original. Enfim. Muito bom. Alguma procedência, companheiro Muniz? Antes de passarmos sobre as perguntas mais atuais? Não, eu O creio artigo, que... no caso, da ofensiva, né? Não da nova ofensiva. Ah, sim, da ofensiva. Sobre as considerações da fundação da Frente Integralista Brasileira e seus primeiros anos. A Frente Integralista Brasileira foi fundada em janeiro de 2005 por um grupo de integralistas e simpatizantes do integralismo que frequentava a casa de Plínio Salgado, e ao contrário do que disse um ex-presidente da FIB, eu fazia parte desse grupo e frequentava as reuniões da casa de Plínio Salgado desde o ano anterior, e o mesmo vale para o companheiro Lucas Carvalho, que também frequentava as reuniões da casa de Plínio Salgado em 2004 e foi um dos fundadores da FIB em 2005. O Lucas, aliás, escreveu, juntamente com o companheiro Paulo Fernando, os estatutos da FIB no início de 2005. No caso, o Marcelo Silveira disse numa live de que participou, que Lucas Carvalho e eu não participamos da fundação da FIB e só ingressamos nela e no movimento integralista alguns anos depois. Mas a verdade é que participamos do movimento desde 2004 e participamos também da fundação da FIB no início de 2005. Foi fundada oficialmente em 22 de janeiro de 2005, aniversário do chefe, de Plínio Salgado. Perfeito simbolismo. Sim. E no caso, Lucas e eu não participamos do Congresso Integralista de 2004, que preparou a fundação da FIB, mas quando ele ocorreu, nós já frequentávamos a casa de Plínio Salgado, que foi
digamos, a célula-mãe da FIB. Né? E nos primeiros anos da FIB havia uma intensa participação de alguns veteranos integralistas nela, o que era muito bom, muito altamente positivo. Né? E vários ocuparam cargos, né, na FIB, né? Inclusive o senhor Gumercindo chegou a ser vice-presidente da FIB, depois presidente de honra. Né? E por outro lado, né, havia também a participação nela de alguns elementos que, infelizmente, estavam longe de ser plenamente integralistas, o que já era negativo. Né? Um desses elementos era o próprio presidente, né, o Marcelo Silveira, que, aliás, foi ficando cada vez mais esquerdista com o tempo. Isso. E eu comecei na FIB como membro do Conselho Diretivo Nacional, do Conselho Fiscal, e depois me tornei secretário nacional de doutrina, em seguida vice-presidente, e mais tarde, em 2009, assumi a presidência da FIB. Isso é uma questão muito interessante mesmo, porque as considerações que nós temos na historiografia recente, eu não vou saber o motivo. Eu acho que é medo deles perguntarem para vocês, no caso, né? Perguntarem para os companheiros e vocês dizerem a verdade para eles e eles serem praticamente obrigados pela lógica e pela razão a escreverem as verdades. Porque, afinal, o que eles dizem sobre a fundação da FIB é uma coisa muito rasa. É como se vocês, né? Pô, companheiro, você, exemplo de você é um professor universitário, você é uma figura intelectual. E, muito ao menos nas recentes publicações de livros, eu não vou dizer já artigos, mas nas recentes publicações de livros, você não era citado, para ter um ponto. Isso que me entristece muito como historiador, né, como futuro historiador e estudante de história, em que intencionalmente se esquece de figuras chaves e preponderantes da história recente por causa de sua narrativa pessoal, ou até mesmo da narrativa preponderante na academia. Isso me entristece muito. Mas, prosseguindo com a entrevista, eu gostaria de saber mais sobre o Marcelo Silveira, né, o primeiro presidente da organização. Me fale mais sobre o período de atuação dele na FIB. Ele é analista de sistemas, né, é uma pessoa inteligente, né, mas infelizmente nunca foi de fato integralista e nunca esteve nem de longe preparado para ocupar o cargo que ocupou e do qual, aliás, ficou praticamente ausente 100% do tempo, né, nos últimos anos de seu mandato, quando na prática eu já era o presidente da FIB. Né? Eu assumi oficialmente a presidência em 2009, né? E fui presidente até 2020. Né? Mas, na verdade, desde mais ou menos 2006, eu que geri a FIB a maior parte do tempo como vice-presidente. 2006 não sei, mas pelo menos desde 2007. Né? E ele ia muito raramente, participava de pouquíssimas reuniões, e quando ia, chegava bem tarde. Né? E ele justamente percebeu, né, que era incompatível a permanência dele no cargo e renunciou para que eu assumisse em janeiro de 2009, logo depois do Congresso Integralista realizado no Rio de Janeiro, em que lançamos o Manifesto da Guanabara, redigido por mim na condição de secretário nacional de Doutrina e Estudos da Frente Integralista Brasileira. Muito bom. Sobre também esse acontecimento recente, né? Desculpe. Durante esse mandato, gostaria que destacasse sobre esse congresso integralista que houve e também sobre o Manifesto da Guanabara. Eu dei um pouco de uma certa lida nele, só que já faz há muito tempo. E é um documento interessante. Por favor, pode explanar sobre ele e sobre o evento em que foi lançado? Fizemos alguns
congressos nesse período, né? E um deles foi esse do Rio de Janeiro, em 2009, que teve a participação de vários integralistas, né? E também alguns simpatizantes, né? Inclusive o professor Carlos Nogueira participou, fez uma palestra na ocasião, né? E nesse congresso foi aprovado esse Manifesto da Guanabara, que eu escrevi, né? Em que procuro reafirmar os principais pontos da doutrina integralista e que foi lançado ao final do congresso, né? Eu li lá no centro do Rio de Janeiro, eu li em público, né? O manifesto. E basicamente é isso, né? Reafirmo todos os pontos centrais da doutrina integralista e ele pode ser lido no portal da Frente Integralista Brasileira. E foi a principal realização minha como secretário nacional de Doutrina e Estudos da FIB, né? Cargo que ocupei durante alguns anos, né? E, aliás, voltei a ocupar em 2020, mas só por alguns meses, e aí passei para o... E aí, quem assumiu o cargo no meu lugar foi o companheiro Sérgio Vasconcelos. E eu atualmente sou secretário nacional de Assuntos Jurídicos da FIB. Nada mais importante de deixar um advogado, né, um professor de direito, assumir cargo jurista. Faz sentido. Para mim, é a razão. Para você, Muniz. Perfeitamente. Enfim. Continuando aqui, como foi a sua regência na organização de 2009, por 10 anos praticamente, né? De 2009 até 2019, se não me falha a memória. Até o comecinho de 2020, né? Sim. Uns 10 anos. Né? Entreguei Como foi a a regência? presidência em março, né, de 2020. Bom, como eu disse, antes de assumir a presidência nacional da FIB, eu era seu secretário nacional de Doutrina e Estudos e seu vice-presidente. Né? E, como presidente, eu assumi em 2009, como eu disse, né, quando Marcelo Silveira passou para a minha presidência. E eu creio que, como presidente da FIB, bem ou mal, eu ajudei a manter viva a chama do nosso ideal, do ideal integralista, e fiz o que era necessário com o que tinha à minha disposição. Muito bom. Muito bom. Bem, sobre sua regência, isso daí, na verdade, foram o que eu vou falar a seguir foi mais por conversas e, né, e ouvir e dizer de alguns companheiros sobre que entre os anos de 2008 até as datas mais próximas da primeira marcha pública dos Camisas Verdes, houve um tipo de limpeza dentro da organização, né, de uma reestruturação da Frente Integralista. Pode me dizer mais sobre este acontecimento? Na verdade, eu basicamente só defendi o verdadeiro integralismo e combati o nazismo e o chamado eurasianismo, né? E outras ideologias contrárias aos nossos princípios essencialmente cristãos e brasileiros. E isso fez com que os falsos integralistas se afastassem, que no período do Marcelo Silveira havia muitos falsos integralistas, né, dentro da FIB, infelizmente, né? Pessoas que tinham uma vaga admiração pelo integralismo, mas que admiravam mais outros movimentos, né? E também, aí já a partir do mais ou menos 2010, começou uma infiltração de ditos nacional-bolcheviques e duguinistas dentro da FIB, né?
E a limpa foi feita mais assim, defendendo justamente os princípios do integralismo que afastava todo esse pessoal. E os pseudo-nazistas, todos se afastaram, os duguinistas, os pseudo-fascistas, todo mundo foi se afastando e nem precisou fazer nada, expulsar, por exemplo, né? O pessoal que saiu voluntariamente a partir do momento em que a gente começou a defender o integralismo verdadeiro, né? E afirmar claramente o integralismo verdadeiro e deixar claro que aquele não é que a FIB não é o lugar desse pessoal, né? Que a FIB é para os integralistas, né? E no começo tinha essa visão, assim, o próprio Marcelo Silveira tinha essa ideia de querer trazer para o integralismo gente que não é propriamente integralista, né? E daí acabava gerando essa confusão. Entendido. Bom, ainda bem que estas questões se resolveram. Isso daí me parte também para outros pensamentos sobre outras 3 organizações que irei falar, mas eu quero falar uma por uma para não perder o fio da meada. Primeiro você havia falado de pseudo-integralistas, e você tinha citado certos neonazistas que entraram na organização. Eu gostaria de falar sobre as chamadas brigadas integralistas que existiu também, que na Sim, verdade o movimento de nazistoides, né, dissidentes da FIB, né, que participaram da fundação da FIB, e depois, justamente quando viram que não havia espaço para nazistas na FIB, né, pseudo-nazistas, aliás, eles saíram e criaram esse movimento chamado Brigadas Integralistas, né, que tinha um discurso bem fora do integralismo, né, todo nazistoide e etc. Né, e durou pouco tempo e acabou. Né. Duraram, né, as brigadas. muito bom, muito bom. Muito bom. Inclusive, eles ressuscitaram essas ideias, desse medo de que a imprensa se aproveitou muito, na época, no caso que eu estava vendo, e também na literatura recente sobre o integralismo, eles usaram como ponta de lança as brigadas integralistas para falar, não, o integralismo é um movimento nazista, é um movimento de fascistas, só tem gente maluca, não tem gente séria lá dentro. E foi bem utilizado pelos nossos detratores, para falar a verdade. Até mesmo circulam ainda hoje aquelas falsas bandeiras, que é um misto de bandeiras pilianas com bandeiras do Terceiro Reich. Uma coisa totalmente fora da realidade. E muita gente pensa que é dos anos 30, aquelas coisas, que não tem nada a ver. Acho que a Bom, primeira vamos continuar? É verdade. Pode continuar, pode falar, Muniz. Do suposto blog socialista e também de um descuido de um rapaz que comentou que pensou que essa bandeira era a bandeira dos ucranianos. Mas não é. Acho que é por causa da presença do Cruzeiro do Sul na bandeira. Feita pelas brigadas. Sim. A bandeira pliniana, para falar a verdade, você sabe como é o molde da bandeira pliniana, para poder nos falar, ô companheiro Barbui? Infelizmente, não sei bem. Não. A bandeira pliniana, ela é uma bandeira integralista normal, com um círculo preto ao redor dele, aquela bandeira que tem na Wikipédia, que é erroneamente associada à bandeira do movimento, e tem um Cruzeiro do Sul, no signo, na porta do signo. É assim que acho que reza os protocolos rituais. Uhum. E ela normalmente, você pode ver isso daí nas fotos dos anos 30, ela era numa flâmula, ela não era uma bandeira propriamente dita, ela era uma flâmula, era só um artigo decorativo, uma coisa ostensiva, não era uma coisa tipo assim, os plinianos usam as bandeiras, aqui é uma das bandeiras do signo, não.
Um movimento mais, é uma coisa mais decorativa, uma coisa ostensiva, como eu disse. Enfim, vamos proceder. Muito bom saber sobre essa limpeza, né? Limpeza, vamos dizer limpeza, porque, né, retirada de elementos que não são da organização propriamente dita. Chegamos a um ponto auge, né, que durante a sua regência houve um certo incidente na USP. Poderia dizer sobre ele? Bom, eu fui convidado a participar de um simpósio de filologia e cultura latino-americana, como vários outros de que tinha participado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E, diferentemente das ocasiões anteriores, eu divulguei bastante que participaria desse evento. E aí o pessoal do PCO e de outros grupos esquerdistas ficou sabendo e juntou umas 200 pessoas para me impedir de falar e acabou pondo fim ao próprio simpósio, num ato vergonhoso. Eu ia proferir uma palestra sobre o município e o municipalismo no Brasil e os esquerdistas não deixaram nem que eu começasse a falar e depois inventaram um monte de mentiras, chegando a dizer que estavam vendo a minha palestra, que, como disse, nem ocorreu, e que no meio dela eu teria defendido o nazismo e feito a saudação nazista, e eles teriam se revoltado, né? E outros absurdos tremendos. Né? Isso, aliás, mostra como esse pessoal é falso e não tem apego nenhum à verdade. Né? E na ocasião, aliás, alguns rapazes que foram ver a minha palestra acabaram violentamente agredidos, incluindo 2 menores de idade. Sim. Eu, mais posteriormente, eu entrevistarei também o companheiro Alan de Assis, que ele é o presidente provincial de São Paulo, e Ele inclusive estava lá. sim, ele diz que esse foi um dos principais incidentes para ele aprofundar os seus estudos sobre o integralismo e chegar até o momento que ele está hoje, né, como vice-presidente da organização atualmente. Enfim, é muito triste saber sobre este ocorrido. Graças a Deus passou e que, se Deus quiser também, futuramente não possa haver essas, essas ações violentas, essas ações agressivas no meio acadêmico, como parte, né, de programáticas ideológicas. Isso daí realmente, como você mesmo disse, é algo vergonhoso. Uma coisa é você defender no campo dos estudos o marxismo, outra coisa é você invadir um simpósio, agredir pessoas. Por quê? Ah, porque ele ia falar o nome de Plínio Salgado no meio da palestra. E como você propriamente disse, usaram da inverdade, né? Das mentiras, ou melhor dizendo, verdades marxistas, né? Porque para eles isso é a verdade, isso é a ciência. Logo, se você é contra essa verdade, você é ruim. E como o próprio Lenin disse, que você utiliza-se da mentira, do engano, da falsidade, de jogar cheiro ruim nas organizações anticomunistas, você está fazendo isso por um bem maior, né? Ai, ai, é totalmente torpe isso. Minhas condolências ao companheiro que sofreu esse ataque. E a todos os nossos outros companheiros que também corriqueiramente sofrem não só ataques verbais, mas que em alguns casos físicos por defender a doutrina integralista. Enfim. Pois bem, chegamos aqui no momento de falar sobre o CDN, né? O Conselho Diretivo Nacional e seus membros. O Conselho Diretivo Nacional, ou CDN, é o órgão de respaldo e apoio da Presidência Nacional da FIB. E ele tem diversas atribuições, como as de fiscalizar os trabalhos de todas as diretorias, e de todas as secretarias e da presidência, de eleger os membros da diretoria nacional da FIB,
acompanhar e apoiar o trabalho em todos os níveis da FIB, zelar, né, pela doutrina da FIB, né, Uhum. e pela integridade doutrinária da FIB, e tem uma grande importância, né, o Conselho Diretivo Nacional dentro da FIB, né, como órgão de aconselhamento e respaldo, né, da presidência nacional. Uhum. E atualmente, né, os membros são o companheiro Moisés Lima, Alan de Assis, Lucas Carvalho, Sérgio de Vasconcelos, Matheus Batista, Carlos Eduardo Ferraz, Carlos Ribeiro, Cleiton Oliveira e Alexandre Diniz. Pelo menos que eu. Ah, e o Paulo Fernando também. Ah, E talvez, não sei se estou me esquecendo de algum, mas que eu me lembro são esses atualmente. E é isso. é você também? Ah, e eu, é Oh. claro. E eu, é claro. Ia deixar para me citar no final e acabei me esquecendo de me citar. Bom, o companheiro Paulo Fernando, inclusive, ele é suplente de deputado. Deputado não. Suplente de senador, não é? Não, de deputado. É de deputado? Deputado federal. Ah, bom, ótimo. Bom, podemos também, futuramente também, pegar e marcar alguma entrevista com ele, com vários membros. Acho que É seria muito bom. um catálogo de entrevistas praticamente. Pois bem, muito bom. Ah, muitos companheiros, alguns deles eu já conheço, já tive contato. E, bom, espero também o CDN consiga dirigir também as ações da FIB no futuro. E também como foi essa escolha do companheiro Moisés Lima para a presidência do movimento? Bom, eu que vi o trabalho dele, né? O, suas qualidades, né? O seu conhecimento doutrinário, né? Suas virtudes morais, e aí resolvi que ele seria o meu sucessor, né? Aí teve a eleição, que seria o meu candidato, né? A minha sucessão na FIB, né? Que eu já estava há muito tempo. E aí foi os outros companheiros do conselho diretivo, evidentemente concordaram com a minha sugestão, né? E votaram nele, aí foi eleito o presidente da FIB e tem feito um excelente trabalho à frente da FIB. Muito Tem bom. sido um ótimo presidente para a FIB. Inclusive, se dependesse de mim, ele continuaria na presidência por algum tempo, por pelo menos mais um mandato, mas ele parece que não deseja isso. Uhum. Compreendido. Realmente. Tinha, além do companheiro Moisés Lima, existia a indicação de outra pessoa para a cargo da presidência? Não, só houve, Não. só houve ele. Foi um. E aliás, quase sempre Sim. na FIB foi assim, sempre foi um candidato único. Ah, sim, alguém que. Embora haja a possibilidade de haver mais, qualquer um do conselho pode se candidatar, mas não, sempre foi a sugestão do presidente foi acatada. E a Hum, chapa sempre acabou. Que, aliás, não é só a candidatura para o presidente, é a chapa inteira, né? É sempre um candidato a cada cargo, sempre foi até agora um candidato a cada cargo e foi eleito. muito bom. Embora por vezes tenham sugerido outros nomes, mas aí não aceitaram e tal. Houve uma certa resistência, não? Não, a resistência sobre outros nomes sugeridos, né? Ah, sim, então, Sempre exatamente. foi,
sempre foi aceito o que foi sugerido. Sugerido pelo presidente. No caso, E eu das aço- montei chapa e aí todos concordaram, né, no geral e aprovaram os candidatos. Ótimo. Muito bom, companheiro. Das recentes atuações do presidente Moisés Lima, qual considerações você tem a falar sobre ele? Bom, é o que eu disse, né? Eu penso que ele tem feito um ótimo trabalho como presidente da FIB, né? E, e tem feito, né, como eu antes dele, né, o que é necessário com os meios que estão à sua disposição. E sou bem otimista no que diz respeito à situação da FIB, pois penso que ela está crescendo a cada dia e que seus membros estão se tornando também cada vez melhores, né? Do ponto de vista Muito bom. tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. De extrema de extrema importância esse caso. Tanto é que, bom, companheiro Barbui, receio dar boas notícias, porque como você pode ver nessa chamada, aqui estão membros da FIB, integralistas e futuro historiador, militar, no caso do companheiro Muniz, que ele pretende alçar a cargos militares. E, pois bem, sinto lhe informar que este trabalho está dando resultado e, posteriormente, vai dar muitos frutos ainda. Ah, se Deus quiser. Amém. Você já expressou, né, o otimismo sobre o futuro da organização? Alguma consideração a mais no futuro dela? Para o futuro, na verdade? Eu penso que a FIB deve continuar crescendo, né, se fortalecendo a cada dia, e que seja quem for o sucessor do companheiro Moisés na presidência nacional da FIB, será ele um bom presidente e, com o auxílio do Conselho Diretivo Nacional, saberá exercer bem o seu mandato. É isso. Muito bom. Praticamente estamos quase encerrando a entrevista, vamos assim dizer, mas conseguimos, né, passar sobre todo o tema do integralismo, sobre os movimentos nacionalistas, sobre essas questões tão importantes. E agora, voltando às questões das instituições. Companheiro, me fale sobre as associações que você pertence, além da Frente Integralista Brasileira. Bom, eu pertenço a várias associações, né, além da Frente Integralista Brasileira, como, por exemplo, ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, fundado em 1894, ao Instituto Histórico e Geográfico de Santos, fundado em 1938, a União dos Juristas Católicos de São Paulo, JuCasp, a Casa de Plínio Salgado, de que fui presidente, a Ação Brasileira de Cultura e a Associação Brasileira de Cultura e Filosofia, professor Araldo Barbuí, de que sou presidente, e ao Comitê de Civismo e Cidadania da Associação Comercial de São Paulo, do qual sou conselheiro, né? E lembrando que a Associação Comercial de São Paulo foi fundada como Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo em 1894. E, aliás, outra instituição a que pertenço, que é importante citar, é o Centro de Estudos de Direito Natural José Pedro Galvão de Souza, que foi fundado com o nome de Centro de Estudos de Direito Natural pelo próprio professor José Pedro Galvão de Souza, e depois de sua morte recebeu o nome do fundador. Como é a sua atuação nessas instituições? Bom, depende de qual, né? Algumas não. Fale Eu por participo ordenação que você disse.
É, por exemplo, eu não vou falar em todas, né, mas no geral participo de reunião, participo das reuniões principais, né? Uhum. No Instituto Histórico e Geográfico São Paulo, que tem a revista, eu colaboro na revista, coisas assim, né? Às vezes, em alguns lugares, eu faço palestras, né? Fiz várias no Centro de Estudo de Direito Natural José Pedro Galvão de Souza, por exemplo. Uhum. E é basicamente isso. Ah, você pertence também a associações de bairro? No momento, não. Entendido. E sobre a Livraria Resistência Cultural Editora? O que você tem a dizer sobre ela, seus membros e sua atuação lá também? A Livraria Resistência Cultural Editora, de São Luís do Maranhão, foi fundada pelo nosso brilhante e infatigável amigo José Loredo Filho e tem feito um trabalho editorial excelente, lançando e relançando obras fundamentais. E eu tenho a honra de ser membro do Conselho da Biblioteca Tradicionalista da Resistência Cultural e também de escrever diversos pós-fácios e orelhas para os excelentes livros publicados pela Livraria Resistência Cultural Editora, que além de publicar obras importantíssimas, tem realizado palestras e excelentes lives na internet, dentre outras atividades. E eu participei, por exemplo, recentemente de uma live lá, né, sobre Uhum. Arlindo Veiga dos Santos, o Paternovismo e a Frente Negra Brasileira, e participo desse conselho editorial chamado Biblioteca Tradicionalista, né, que é uma coleção de obras do Loreto, da Resistência Cultural, e escrevo sempre orelhas, pós-fácios, né, para obras da Resistência Cultural. Tem feito, como eu disse, um trabalho excelente aí no campo cultural e editorial. Hum, muito bom. Eles têm lugar físico? Tem lá em São Luís. Uma Tem uma, livraria tem uma física mesmo? livraria lá em São Luís. Ah, sim. Muito bom, muito bom. Interessante. É bom ver a expansão também dos estudos, da leitura, do compartilhamento de obras tradicionais e nacionalistas. Esse revigoramento, vamos dizer assim. Sem Bom, dúvida. enfim, chegamos à pergunta sobre a questão nacional, sobre o Brasil. Me fale sobre o Brasil, né? Em seus rumos políticos, no que estão sendo tomados atualmente, para o futuro também, os rumos culturais que abrangem a literatura, música e cinema, entre outros que você queira destacar também, seja negativa ou seja positivamente. Bom, o momento atual é muito difícil, né? Nós nem sabemos o que vai acontecer nos próximos tempos, né? E, é, mas o que eu sei é que o Brasil, né, para ser grande como deve ser, deve retornar às bases morais de seu nascimento e formação e deve ter instituições que espelhem as suas tradições, em que se sinta o cheiro da terra brasileira e do suor do povo brasileiro e, e só no integralismo, só com o integralismo o Brasil terá isso. E penso que a literatura, a música e o cinema nacionais devem espelhar o que somos, ou, em outras palavras, o Brasil profundo, autêntico e verdadeiro. Precisamos de uma arte essencialmente brasileira,
assim como precisamos proclamar a nossa independência intelectual. Ciplínio Salgado, na década de 1920, proclamava a necessidade de proclamarmos a nossa independência intelectual. Hoje, um século mais tarde, essa necessidade é muito maior. Sim. Muito maior e muito mais urgente retornar Sem a uma dúvida, brasilidade. sem Do que dúvida ao alguma. invés. Tá muito mais, o cosmopolitismo avançou muito mais, né? Chamada Não, de forma globalização assustadora. aí. Um pitaco pessoal meu, né? Quando eu leio o Manifesto de Outubro, eu fico muito feliz e muito triste. Eu fico muito feliz porque alguém teve a audácia, né, o conhecimento, a estratégia, não só ficar no estado de qualia, né, de você ter o sentimento, mas não conseguir esboçar esse sentimento, de perceber os problemas profundos da nação e conseguir esboçar de um documento muito pequeno, menos de 10 páginas, para mim é um documento muito pequeno, ao contrário de muitos outros que existem, que expressa perfeitamente os problemas e as soluções nacionais. E eu fico muito triste porque esse documento foi lançado há 90 anos e não há 3 meses. Porque do jeito que é escrito, parece que foi lançado há 3 meses, 3 dias, do que 90 anos atrás. Pois é, atualíssimo. Mais atual hoje do que 90 anos atrás. Sim, de fato. E sobre as políticas econômicas do Brasil atual? Ainda Eu, vez. Pode continuar. eu penso que foi um governo um pouco liberal, né? E que precisaria de um Estado mais atuante, né? Uhum. Mas tem que ter um Estado atuante com consciência, né? Provavelmente, se tivermos mesmo o governo do PT agora, vai ter uma participação maior do Estado, mas de forma equivocada. E eu penso que o Estado, respeitando os limites impostos pelo princípio de subsidiariedade e tendo sempre em vista o bem comum, deve fomentar, induzir o crescimento econômico e promover a ampla difusão da propriedade e do crédito e o aprimoramento da infraestrutura do país. E, aliás, até houve um certo aprimoramento da infraestrutura do Brasil nesse atual governo, mas menos do que seria o Se ideal. espera. E estamos Sim. vivendo até um crescimento econômico mas ainda lento, né? E provavelmente, se houver um governo do PT, vai ser um desastre no plano econômico. Sim, sim. Bem, passamos e chegamos finalmente ao assunto final aqui da entrevista, que é o chamado bate-bola jogo rápido, né? Uma comida, companheiro. Peixe, seja assado, frito ou cru. Eu gosto muito de peixe. Ai, ai. Então é por isso que você falou lá da espígola. Me lembro que num grupo você falou assim, ficou falando de espígola por aí. Ai, ai. É um esporte. Natação. Natação. Time do coração. Você possui algum? Corinthians. Meu Deus do céu, que entrevista. Você estragou tudo, companheiro. Agora me diga um momento. É momento de recolhimento, reflexão, oração. Muito bom. Aí sim. Bom, e já vamos encaminhando para o final definitivo. Companheiro, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui com a Inovação. Eu que agradeço. Foi algo realmente, né, muito
inspirador entrevistar não só um integralista, mas também um professor universitário, um intelectual entre nós, alguém que age no meio acadêmico e que continue sendo essa inspiração para uns de fé, para uns também na questão acadêmica e para nós também como figura do integralismo. Muito obrigado por essa Muito entrevista, obrigado. companheiro, e Eu que que Deus te agradeço. abençoe. Foi uma grande honra. Amém igualmente. Muito obrigado. Muito pela bom. entrevista. Obrigado por assistir até aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pelo bem do Brasil, Anauê.